Bem-vindo ao curso de Teoria de Controle. Nessa videoaula, iremos demonstrar, através de um exemplo, como a gente realiza simplificação de diagramas de blocos. O diagrama de blocos que iremos estudar, ele foi retirado de um exercício proposto, exercício 2.19 do livro Controle Automático, dos autores Castrucci, Bittar e Moura Salles. Esse diagrama de blocos, ele é composto por uma entrada, nós temos dois pontos de subtração, um ponto de soma, e temos uma saída y de S. Podemos observar que se eu chegar aqui e mover essa junção daqui para atrás do bloco G3, eu vou ter uma malha fechada, né? Então, nesse caso, se eu remover esse ponto daqui para cá, eu vou ter alguma coisa desse jeito aqui, ó, desse tipo. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais organizado. Isso. Né? Então, vou ter uma coisa desse jeito. Aí eu vou conseguir simplificar essa malha fechada aqui, ó. Mas um ponto que a gente tem que tomar cuidado nesse tipo de transformação é essa aqui, ó. Vamos considerar que eu tenho um sinal aqui na saída de G2, vou chamar esse sinal de X. Esse X, ele vai vir aqui para a entrada H1. Quando eu faço essa transformação, eu já não vou ter mais essa linha aqui mais, esse ramo aqui mais, né? Então, o sinal X, ele vai vir aqui para a saída e eu vou ter um sinal que vai ser X vezes G3. Esse sinal que vai ser aplicado agora na entrada do bloco H1. Opa, isso está errado. Por que está errado? Porque antes eu tinha um sinal X, agora eu vou estar aplicando um sinal X vezes G3. Então, para realizar uma correção, eu tenho que pegar aqui, ó, eu vou ter que multiplicar por G3. Se eu fizer isso, eu vou conseguir simplificar esses dois sinais. Fisicamente, como é que eu vou fazer isso aqui no diagrama de blocos? Eu vou ter que vir aqui e colocar um bloco aqui, ó, nesse ponto. E dentro desse bloco, ele vai ter que ter uma função de transferência aqui, G3. Se eu tiver esse bloco com a função de transferência internamente de 1 sobre G3, aí sim eu consigo simplificar. Aí o meu sistema anterior, original, vai ser igual ao meu sistema modificado. Tá? Então vai ser equivalente nesse caso. Vamos ver como é que vai ficar esse sistema aqui, ó, esse sistema na próxima página. Então tem um diagrama desse jeito aqui, desse formato. Então a gente pode ver que depois que a gente fez a mudança, isso da junção desse ponto aqui para desse ponto aqui, ó, para esse ponto, eu coloquei e inseri um bloco que vai multiplicar o sinal por 1 dividido por G3. Então com isso eu consigo resolver. Agora sim, agora a gente consegue observar com mais detalhes, né? Mais fácil aqui uma malha fechada. Como é que eu vou simplificar essa malha fechada? Essa malha fechada nós vamos simplificar desse jeito. Nós vamos fazer a função de transferência de malha fechada, dessa malha fechada. Então, vai ser
o ramo direto. Vai ser G2 vezes G3 dividido por 1. Se aqui eu tenho um sinal de mais, aqui vai ser o sinal ao contrário. Então aqui vai ser um sinal de menos. E agora, concluindo, eu tenho que fazer a função de transferência de malha aberta. Aí eu vou colocar aqui G2, G3 e H2. Então, essa malha fechada que está em vermelho, a gente pode trocar toda essa malha por um único bloco, por esse bloco aqui, que representa essa malha fechada em vermelho. Vamos ver como é que vai ficar o desenho do diagrama após essa primeira simplificação. O bloco que a gente acabou de simplificar, né? Tá aqui o bloquinho vermelho. Nesse novo diagrama, a gente vê outra malha fechada. A gente vê outra malha fechada. Vamos simplificar essa malha fechada aqui. Então vai ser ramo direto. Então vai ser G1, G2, G3, dividido por 1 menos G2, G3, H2. Dividido por 1, o sinal aqui é menos. Então aqui eu vou colocar mais. Mais o quê? Mais a função de transferência de malha aberta. Então teremos G1, G2, G3, dividido por 1 menos G2, G3, H2, vezes H1 dividido por G3. Então eu posso simplificar esse G3 com esse G3. Próximo passo que nós vamos fazer, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum aqui. Então, eu vou repetir esse termo aqui só no numerador. Vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui. Então, vai ser igual a quê? Vai ser mínimo múltiplo comum aqui é 1 menos G2, G3, H2. Então, resolvendo isso aqui, eu vou ter 1 menos G2, G3, H2 mais G1, G2, H1. Eu posso simplificar, cortar, né? Eu posso simplificar esse termo aqui com esse termo aqui. Então, a minha resposta será G1, G2, G3 dividido por 1 menos G2, G3, H2 mais G1, G2, H1. Então, essa malha fechada, representado de preto, né, eu posso substituir por um bloco que vai representar essa malha fechada. Redesenhando o diagrama de blocos, nós temos isso aqui. Nós temos isso aqui. Mais uma malha fechada. Então vai ser o mesmo racional, vai ser ramo direto. Então eu vou copiar esse ramo direto aqui no numerador. Ramo direto aqui no numerador. Copiei, vai ser G1, G2, G3 dividido por 1 menos G2, G3, H2 mais G1, G2, H1 dividido por 1
Aqui a gente tem um sinalzinho de negativo, então vai ser positivo, mais o ramo, a função de transferência de malha aberta. Então vai ser G1, G2, G3 vezes H3 dividido por 1 menos G2, G3, H2 mais G1, G2, H1. Vou tirar o mínimo múltiplo comum e vou simplificar esses dois termos aqui, ó, esses denominadores. É isso que eu estou fazendo aqui nessa parte. Então a minha resposta vai ser igual a quê? Vai ser G1, G2, G3, 1 mais G2, G3, H2, mais G1, G2, H1, mais G1, G2, G3, H3. Então, o diagrama de blocos que a gente, assim, do nosso exemplo, ele pode ser substituído por esse diagrama de blocos aqui. Eles vão ter o mesmo comportamento. Então, depois que eu fiz essa simplificação, fica mais fácil de eu fazer a análise de um sistema. Fica mais simples. Esse mesmo exemplo a gente pode resolvê-lo de outra maneira. Vamos ver o que vocês acham. Vamos ver se vocês acham mais fácil ou mais qual que vocês acham mais fácil. Se é a solução 1 ou a solução 2 para resolver esse diagrama de blocos. Então, inicialmente, a gente vai seguir o mesmo racional, né? Então, nós vamos pegar esse ponto de soma, essa junção que tem aqui, e vamos passar ele para atrás do bloco G3. Teremos esse comportamento aqui, esse diagrama de blocos, quando a gente fez essa transformação. Temos essa malha, vamos fazer a transformação dessa malha fechada. Nós vamos ter esse bloco, após essa transformação teremos esse bloco resultante. Vamos redesenhar novamente, né, que eu tenho redesenhado novamente. Vou chamar essa entrada aqui, ó, de x1. Essa saída desse ponto de subtração de x2, essa outra entrada aqui, ó, vou chamar de x3 e aqui eu vou chamar de x4. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar para outra página e para ficar mais fácil, eu vou x1, x2, x3 e x4, eu vou fazer de cores diferentes para facilitar o entendimento desse outro modo da gente resolver esse exercício. Bom, aqui agora nós temos a página, essa página, vamos dar uma analisada aqui. Eu tenho x1, x2, x3 e x4, né, como a gente tinha mencionado anteriormente. Eu tenho que o meu x4 vai ser igual a quê? x4 vai ser igual a x2 menos x3. Escrevemos essa equação. O que é o valor de x2? x2 vai ser R de S, ou R, menos x1. Agora, eu vou substituir o valor de... Agora eu vou substituir, deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Vou pegar uma cor aqui, um violeta. Vamos pegar esse... Pode ser essa cor aqui mesmo, esse azul mais clarinho aqui. Então, vou substituir onde eu tenho
eu tenho x2 aqui, eu vou substituir aqui em x4. Então, x4 vai ser igual a quê? Vai ser igual a r menos x1 menos x3. Vou colocar o negativo em evidência. Então, x4 vai ser igual a r menos x1 mais x3. Mas o que é o x1? Nós não equacionamos o x1 até agora. Olhando o x1 aqui, ó, x1 é essa saída aqui, esse sinal aqui, x1. x1 vai ser igual a h3 vezes y, que é a saída. E o que vai ser x3? x3 vai ser igual a h1 dividido por g3 vezes y, vezes a saída. Vou pegar agora e vou substituir o x1 e vou substituir o x3 aqui na equação do x4. Né? Nós podemos observar o quê? Nós podemos observar que o x1 e o x4 têm um y, tem um termo em comum. Então, só para facilitar, eu já vou colocar ele em evidência de uma vez. Então, meu x4 vai ser igual a r menos h3 mais h1 dividido por g3. Vamos representar essa parte algébrica aqui, essa equação algébrica, por um diagrama de blocos. Vamos representar aqui, ó. Então, vou mudar de cor aqui para facilitar. x4 é a minha saída. x4 está aqui representado. x4 vai ser igual a quê? x4 vai ser igual a r menos esse termo aqui, ó. Menos esse termo aqui, ó. Então, vai ser H3 mais H1 dividido por G3. Isso aqui tudo, esse bloquinho aqui, ó, esse termo é multiplicado por Y, que é a nossa saída. Opa, ok. Vamos fazer mais uma observação importante aqui, que é essa aqui, ó. Então, o que nós acabamos de fazer? Nós simplificamos esse diagrama. Como que nós fizemos essa simplificação? Bom, tudo que está dentro dessa ameba laranja aqui, né, foi simplificado, é equivalente a esse bloco aqui que a gente acabou de realizar a dedução dele. Né? Então, eu vou reescrever tudo. Isso aqui, então, na verdade, é uma ameba, também é outra ameba. Então, vou substituir essa ameba aqui por essa ameba mais simples que a gente acabou só de deduzir aqui embaixo, aqui, ó. Então, vamos fazer isso. Então, eu tenho o R. O R está aqui. Tem esse ponto de subtração. O ponto de subtração está aqui. Eu tenho o x4. O x4, ele está ligado em quê? O x4 está ligado no G1. O G1, a saída do G1 está ligado nesse bloquinho vermelho. Correto? E a parte negativa desse ponto de subtração aqui
eu tenho esse bloco, tem esse outro bloco aqui, que é H3 mais H1 dividido por G3, que está aqui, ó. A entrada desse bloco, esse bloco aqui, ó, é a saída. Então eu peguei isso aqui e liguei na saída. Então nós temos esse diagrama aqui, esse diagrama de blocos aqui, ele sintetiza, ele é esse outro diagrama de blocos aqui resumido, né, simplificado. Então nós vamos trabalhar em cima desse diagrama de blocos aqui. Vamos passar para uma próxima página aqui. Então está o diagrama de blocos aqui, né, reescrito, mais limpo, né, sem aquele tanto de cor, tá aqui. Então aqui é uma malha fechada, então nós vamos resolver essa malha fechada. Então vai ser o ramo direto, está escrito aqui, 1, sinalzinho de menos, então aqui vai ser ao contrário, vai ser positivo. E aqui eu vou ter que descrever a função de transferência de malha aberta, que vai ser igual a G1, G2, G3, dividido por 1 menos G2, G3, H2, vezes G3, H3 mais H1 dividido por G3. Opa, esse G3 aqui eu posso simplificar com esse aqui, ó. Então foi isso, esse G3 eu posso simplificar com esse G3. Então foi isso que eu fiz. Simplifiquei esse G3 com esse G3. Isso aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual ao mesmo termo anterior, até agora eu não mexi nada, que é o ramo direto, dividido por 1 mais G1, G2, 1 menos G2, G3, H2, vezes G3, H3 mais H1. Vou multiplicar isso aqui, né, cruzado. Agora, esse termo e esse termo vou multiplicar por esse termo aqui. Então, o que eu vou ter? Vou ter o mesmo ramo direto, que até agora eu não trabalhei nele. 1 mais, realizei essa multiplicação e eu vou ter esses termos aqui, ó, esse termo e esse termo. O próximo passo é eu tirar o MMC aqui desse denominador, tirar o MMC. E tirando o MMC, o que eu vou ter? Vou ter 1 menos G2, G3, H2 mais G2, G1, G3, H3 mais G1, G2, H1 dividido por 1 menos G2, G3, H2. Então eu posso simplificar esse denominador aqui com o denominador de cima. Então simplifiquei aqui, ó. A minha saída vai ser igual a G1, G2, G3 dividido por 1 menos G2, G3, H2 mais G1, G2, G3, H3 mais G1, G2, H1. Então, essa equação aqui, né, é a função de transferência do sistema. Então, eu tenho que essa equação aqui, ela representa o diagrama de blocos original. E podemos simplificar o diagrama de blocos original através desse bloco, esse único bloco aqui, ó. Bom, espero que esse exemplo ajudou vocês a ter uma noção como que a gente utiliza, como que a gente faz simplificação de diagrama de blocos, né? E conto com vocês na próxima videoaula. Um grande abraço.